Olá pessoal, eu sou Edilson Lopes, fundador do grupo KLA Educação Empresarial. E hoje uma visita ilustre aqui nos estúdios da KLA, o Néder Kassen. O Néder Kassen é palestrante, instrutor, diretor executivo da Escola de Vendas KLA. O Néder treina vendedores por todo o Brasil. Tudo bem, Néder? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Uma honra muito grande estar aqui com você. E agora eu vou retirar aqui o conteúdo do Néder para passar para milhares de vendedores que estão nos assistindo. Néder, vendedor. Eu quero fazer uma pergunta para você. A pessoa nasce vendedora? Não. Ninguém nasce pronto para nada. E essa pergunta me lembra quando fizeram o filme do Pelé, aí que veio lá uma cartomante e falou, esse menino vai ser rei. Isso é conversa fiada, né? Nós sabemos, ele nunca se tornaria o rei se ele não se dedicasse e quisesse ser realmente o diferencial. E isso acontece na carreira de vendedor. E eu sou a prova disso, Edilson, porque sou mineiro, nasci numa cidade muito pequena chamada Poço Fundo, no sul de Minas Gerais, que nem no mapa tem. Eu preciso falar 30 cidades para a pessoa saber onde fica a minha cidade. Agora eu vou falar, todos vão saber. É perto de Alfenas, Varginha, Machado, Pouso Alegre. Aí ela fica ali, uma cidadezinha muito pequena com 5.000 habitantes. E vocês já viram pelo meu nome, eu sou descendente de árabe, meu pai é libanês. E meu pai saiu do Líbano naquela guerra trágica lá, infelizmente, que infelizmente tem até hoje. Ele tinha 17 para 18 anos, perdeu a minha avó, que era a mãe dele, em um mês, e perdeu o meu avô, que era o pai dele, no outro mês, porque jogaram uma bomba na casa, mataram a minha avó, o meu avô não morreu, mas ficou desgostoso, no outro mês morreu de infarto. Ou seja, meu pai veio para o Brasil, naquela época navio cargueiro, 90 dias, 120 dias para chegar, desembarcou no Porto de Santos e adivinha para onde ele foi? Para a rua 25 de Março, Brimo, sem saber falar uma palavra em português, ele começou a vender armarinhos. E como é a vida? Ele foi parar em Poço Fundo, 300 quilômetros de São Paulo, conheceu uma moça bonita lá, casou com ela e nasceu essa beldade aqui que vos fala, que é mais bonito do que a mãe, inclusive. Brincadeira. Mas, aí o que aconteceu? Ele, aí que entra, que ninguém nasce vendedor. Ninguém nasce vendedor. O meu pai não nasceu vendedor. Como é que ele iria sair lá do Líbano, vir para cá? Ele se transformou em um vendedor, talvez por necessidade, por sobrevivência, mas transformou. E eu, o mesmo caso. Porque quando eu fui para Belo Horizonte trabalhar com 14 a 15 anos, eu era tímido, bloqueado, completamente inseguro. Eu nunca imaginava na minha vida que eu seria vendedor, muito menos palestrante, treinador, falar com 300, 400 pessoas. Eu tinha um medo terrível. Eu me lembro que quando eu cumprimentava uma pessoa, eu olhava para baixo. Eu tinha muita insegurança. E aí, através de muito treinamento, de mentores também que me ajudaram muito, que me transformaram, eu acabei ficando na área de vendas. Mas a realidade é o seguinte, eu nunca queria ser vendedor, como normalmente ninguém quer ser vendedor, mas depois que você entra na carreira, aí você se apaixona pela carreira e não tem carreira mais bonita que a de vendas. Ô Néder, certa vez eu ouvi uma história dizendo que a primeira venda que um vendedor tem que fazer é vender ele para ele mesmo, é isso? É exatamente isso. Se ele não consegue vender ele para ele mesmo, ele não consegue passar confiança e credibilidade para ninguém, né, Edilson? E aproveitando até o ensejo, a Escola de Vendas KLA, nós temos hoje 24 aulas, 36 horas de treinamento, 12 semanas. E a primeira aula da Escola de Vendas KLA é como ter credibilidade e vender mais. Nenhum vendedor consegue vender se não transmitir credibilidade. E você adquire credibilidade quando? Quando você se apaixona pela sua profissão. Se você não gosta do que você faz, você não passa credibilidade para ninguém. Um grande médico, ele só é um bom médico porque ele passa credibilidade. Ele passa credibilidade porque ele é dedicado, ele ama a profissão e ele ama salvar vidas.
vendas. E a mesma coisa acontece na nossa profissão. Se ele não for apaixonado por que ele faz, agora ele não nasce apaixonado. Ele se apaixona depois, ele aprende verdadeiramente com as próprias pessoas, porque a venda é uma escola, a maior escola é a própria vida. Muito bem. Néder, agora nós precisamos, muito boa a tua orientação para os vendedores e nós vamos continuar te orientando mais. Preste atenção a essa pergunta. Néder, que orientação você dá para o vendedor que troca de emprego de 3 em 3 meses, todo ano ele está pulando de galho em galho? O problema está nele, está no produto? Onde é que está o problema? O problema está nele. Eu sei que é muito duro você ouvir isso, mas nós estamos aqui com o objetivo de buscar o seu bem. Nós queremos que você cresça dentro da profissão. Porque, infelizmente, a profissão de vendedor, ela se tornou algo feio, algo de enrolação, e que exatamente por quê? Porque muitas empresas contratavam e treinavam errado. Eu venho de uma época, Edilson, que as pessoas contratavam não por perfil. Olhava, punha o ouvido no seu coração, tá batendo, toma uma pasta e vai vender. E isso, infelizmente, marginalizou muito a profissão. E aí começaram a ter vendedores que trabalham 3 meses num lugar, 6 meses no outro lugar. E isso realmente a pessoa não vai chegar a lugar nenhum. E uma das coisas que eu aprendi com um diretor meu foi esse. E eu tenho orgulho de dizer, eu tenho 40 anos de vendas, eu trabalhei no máximo em 5 lugares, 5, 6 lugares, no máximo. Sempre procurei fazer carreira, mesmo quando a coisa estava muito difícil. Mas a partir do momento que você... porque quando você começa a pular de galho em galho, você vai descobrir que o problema não é o produto. Porque em outro lugar que você vai, você também vai ter problemas, você vai ter dificuldades de produto, você vai ter problemas de comissionamento, você vai ter problemas de ganho, você vai ter problemas em todos os lugares. Então é melhor você acertar onde você está, ganhar confiança, que aí você começa a ganhar confiança da própria empresa que você está e aí você começa a decolar na sua carreira. Néder, o vendedor deve buscar conhecimento, deve ler, deve assistir algum vídeo? Na sua experiência, de cada 10 vendedores, quantos não buscam conhecimento? Edilson, essa pergunta é uma pergunta que me deixa muito feliz de responder e, ao mesmo tempo, muito nervoso e irritado com algumas situações. Eu conheço vários vendedores, milhares de vendedores, nas palestras, em treinamento, em todos os lugares que eu vou ao Brasil, e, infelizmente, está melhorando. Mas, olha, está muito lento, precisa melhorar mais. Eu chego numa palestra que tem 100 pessoas, eu pergunto o seguinte, quantos anos vocês estão na venda? Aí pergunto, um está lá 10 anos, outro 15, outro 5, outro 8, então se você somar dá mais de 10 mil anos de vendas ali dentro daquela sala. Aí eu pergunto, no último ano, quem leu um livro de vendas? Edilson, se 1 ou 2 levantaram a mão, é muito. Infelizmente é o seguinte, por que o vendedor ficou taxado dessas coisas? É porque o vendedor não estudava. Hoje está mudando, hoje está melhorando, mas precisa melhorar. Vendedor sem conhecimento não vai chegar a lugar algum. Eu não digo formação acadêmica, não, porque eu vim do Instituto de Pancada Dura, mas eu aprendi o seguinte, eu tenho que ler. E eu lia 5, 6 livros por semana, Edilson. Você pode me perguntar, principalmente os autores mais antigos, eu conheço todos. Frank Bettger, Joe Girardi, Dale Carnegie e por aí vai. E que hoje são estrelas até hoje, que muita gente faz os trabalhos deles, escreveram livros há 100 anos atrás, que são atuais até hoje. Então, o vendedor hoje, ele precisa entender, ele tem que investir na sua carreira. Não é o dono que vai investir, não é o gerente que vai investir, ele tem que entender que é uma carreira. Como o médico investe, como o advogado investe, fazendo cursos de especialização e hoje o vendedor ele tem obrigação, senão ele não permanece na carreira, não tem jeito. Ele tem que ser expert no que ele faz e ele só vai adquirir isso lendo, com muito conhecimento, trocando ideias. Participar de congressos,
participar de convenções, participar de treinamentos, investir na carreira dele. Nos Estados Unidos, a Associação Comercial fez um levantamento. Cada $1 investido que um vendedor investe no treinamento vem para ele imediatamente $4. E isso não sou eu que estou falando, é a estatística lá nos Estados Unidos, que é o país mais vendedor do mundo. Aqui no Brasil está melhorando muito, mas principalmente, né, agora com eventos empresariais, a KLA com mais de 16 anos no mercado, eu sei como foi sua luta para incutir a conscientização em todas as pessoas. Hoje o treinamento realmente, as empresas estão mais conscientes, as empresas estão investindo mais, mas o profissional de venda, o vendedor, ainda está lento, pode melhorar e a gente trabalha muito para que isso aconteça, que vai ser bom para todo mundo. Ok, Néder, agora vamos para técnicas de vendas? Vamos lá. Negociação e vendas. Vamos lá. Dicas para os vendedores que estão nos assistindo. Por que tem muitos vendedores que têm medo de dar o preço ou dar o preço e não sabe sustentar? Uma dica para o vendedor que amanhã cedo vai negociar. Quando o cliente falar, tá caro, quando o cliente falar, não quero comprar. Uma dica, Néder. Olha, uma dica fundamental é o seguinte, é aquilo que nós falamos anteriormente. Se o vendedor não tiver confiança, autoconfiança e principalmente transmitir essa credibilidade para o cliente, para você transmitir credibilidade, você tem que ter credibilidade. E uma negociação, antes de mais nada, você não está vendendo produto, você não está vendendo preço, você está vendendo você. Se você tem autoconfiança e tem credibilidade, o cliente vai acreditar no que você está falando. E a venda, todos nós sabemos que não vendemos por preço, nós vendemos por valor. E é o valor que o nosso produto agrega. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo prático. Quanto vale uma aliança para uma pessoa que está apaixonada e vai casar? Não tem preço. Agora, quanto vale uma aliança para alguém que acabou de separar? Você não vai vender nada por preço, você vai vender por valor, você vai vender por momentos. Então, esse que é o grande erro. E o vendedor, como você disse, Edilson, ele tem medo, ele dá o preço, aí o cliente faz assim, ele fala, não, peraí, eu já tenho um desconto. E ele acha que é isso que vai vender. Muito pelo contrário, ele acaba perdendo a venda exatamente por isso. Ele desvaloriza o seu próprio produto, ou seja, ele desvende na negociação e o cliente percebe isso, porque ele abre com muita facilidade. E não é preço que vende, não é, o tá caro, desde quando nós começamos, desde quando nós nascemos até quando nós vamos morrer, nós vamos ouvir isso. Tá caro, o cliente pode estar querendo muito o seu produto, mas ele vai dizer que tá caro. E você vai quebrar isso mostrando os benefícios do seu produto. Néder, quando o cliente diz, vou pensar. Olha, essa é muito boa. Vou pensar. Concordo plenamente com o senhor, eu acho que o senhor tem todo o direito de pensar. Mas o senhor há de convir comigo que duas cabeças pensam melhor do que uma. Por que nós não vamos pensar juntos aqui? Ah, mas você só está pensando para o seu lado. Mas o senhor também só está pensando para o seu lado. Então vamos entrar no denominador comum. E no que eu posso ajudá-lo? Por que o senhor quer pensar? Eu quero ajudá-lo para poder ver qual a solução eu posso dar. Nada, não vou forçar o negócio com o senhor, muito pelo contrário. Mas eu gostaria de saber se tem mais alguma dúvida, eu poder falar mais do meu produto e volto a falar do meu produto, dos meus benefícios. Néder, por que muitos vendedores não utilizam o chefe, o gerente, o líder, como apoio no campo? Não, por favor, porque às vezes eu imagino que a dupla vendedor e gerente é muito forte. E tem muitos vendedores que ignoram, às vezes, o líder. Aí entra muitas vezes a questão daquilo que o vendedor pensa em relação ao líder. E esse é o grande problema, né, Edilson? Porque às vezes o vendedor acha que o líder, que o gerente, aí não importa o nome, quer o mal dele. E eu sempre digo, inclusive na escola de vendas KLA, tem uma aula que eu falo isso muito enfaticamente, que é a aula 17, tá? Eu sei que muitos vão fazer o curso aí conosco, a aula 17, grava essa aula. Que as pessoas falam exatamente o seguinte, o meu gerente só quer me arrebentar, fala palavrão que eu não vou falar aqui agora, o meu gerente só quer isso, só quer aquilo e tal. E eu digo exatamente o seguinte, vamos tirar o lado humano da situação.
Se o seu gerente for o maior crápula do mundo, que eu tenho certeza que ele não é, mas mesmo que ele fosse, pense no seu gerente na seguinte situação: o seu gerente nunca vai querer o seu mal de hipótese nenhuma, por uma questão de inteligência. Sabe por quê? Porque o seu sucesso é o sucesso dele. O seu fracasso é o fracasso dele. Então, o seu gerente, ele sempre vai querer que você tenha bons resultados, porque, consequentemente, será os bons resultados dele. Então, alie o seu gerente, converse com transparência, mostre aonde você está insatisfeito, o que ele pode te ajudar, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E eu concordo plenamente com você, Edilson, a dupla gerente e vendedor, quando ela é bem afinada, arrebenta, né? Porque muitas vezes o cliente quer ouvir a palavra do gerente. Aí, olha, o meu gerente, vou conversar com o meu gerente para ele te dar uma condição especial. E isso é fechamento na hora. Isso não muda, não muda. Hoje eu vejo muitos gurus aí na venda, que a venda mudou, que hoje é internet, que hoje é isso, que hoje é aquilo. Sim, mudaram muitas coisas, nós vamos falar, mas a essência não muda. A essência é essa. Sempre as pessoas, o vendedor, o gerente ajudando o vendedor e o vendedor ajudando o próprio gerente. Um ajuda o outro, acredito muito nisso. Néder, nosso compromisso é passear na vida de um vendedor. Preste atenção. Por quê? E quais os motivos? E como sair de uma zona de conforto? Às vezes o vendedor começa, chega na empresa, ganha o status, ganha o dinheiro e ele se acomoda. Que orientação você dá a isso? Esse infelizmente é o mal, principalmente na vida do vendedor. E Edilson, eu vou plagiar exatamente a sua frase, porque o conteúdo da Escola de Vendas KLA todo foi escrito por você. E, sinceramente, eu quero dizer isso com muita transparência. Quando eu comecei a ler aquele conteúdo, parecia que eu te conhecia há 40 anos e nós nos conhecemos há 1 ano e pouco. Mas a nossa maneira de pensar em relação de vendas, ela é muito semelhante. Eu acho que até pelas própria escola que nós viemos. E aí eu vejo exatamente o seguinte: o vendedor, ele realmente, quando começa a ganhar dinheiro, e você tem uma aula que são 3 aulas, que tem lá até o slide, o canto da sereia. O canto da sereia. O vendedor começa a ganhar dinheiro, ele entra no canto da sereia. Olha, você é o melhor da empresa. A empresa está te explorando. E o seu gerente, sem você, o seu gerente não existe. Você é responsável por 80% do resultado, quiçá 90%. E aí o vendedor começa a acreditar naquilo. E aí ele deixa de fazer as coisas que ele fazia. Ele deixa de ser disciplinado. Aí ele começa a chegar atrasado. E uma outra coisa que eu aprendi, e isso na verdade eu sempre respeitei, porque eu tinha um diretor muito duro nisso, e eu sei que você é dessa mesma filosofia, e você é dessa filosofia no exemplo. E eu vejo como você age. Você marca um treinamento para as 8 horas, às 7 horas você está lá, pronto, preparado para receber as pessoas. Isso é respeito. Isso é ser líder. Isso é verdadeiramente dar o exemplo para as pessoas. E aí o vendedor começa a chegar atrasado. E eu conheço diretores que faziam isso e sei que você também fazia. Chegou 8:1, volta. Ah, mas isso é arcaico. Ah, porque hoje a liderança mudou. Porque nas grandes organizações não pode, porque isso é assédio moral. Não, isso é disciplina. E as pessoas estão perdendo essa disciplina. E com esse exemplo, o Edilson está ensinando para o vendedor o seguinte: se ele marca 8 horas com o cliente, ele tem que chegar às 7:30, ele está respeitando um cliente. Mas ele não está falando, ele está dando o exemplo. Então, e isso, infelizmente, é o mal que todos os vendedores começam a ir bem, depois deixam de fazer as coisas e aí ele vai passar uma fase negra. A gente chama ilusão do sucesso. Exatamente. Néder, na vida de um vendedor há altos e baixos.
na minha, na sua e milhares de vendedores que estão nos assistindo. Como lidar com os baixos da vida? Como um vendedor deve lidar com os momentos difíceis da vida? Porque ele tem que sair, ele tem que visitar, ele tem que estar motivado, ele tem que telefonar, ele tem que vender, ele tem que se vender. Como é que se lida com isso? Exatamente isso. Você fazendo essa pergunta, eu me lembro, e porque essa aula é uma aula que me tocou muito, a aula 19, qual é o segredo dos grandes vendedores do mundo? Tá lá, vocês, quem quiser ver o folder, tá lá essa aula. Quais os segredos dos grandes vendedores do mundo? Todos os vendedores procuram o quê? O caminho mais curto, um atalho. Qual é o esquema? Qual é o caminho das pedras? E nós que estamos na venda há muito tempo sabemos que não tem caminho das pedras. E tem 2 segredos lá, fundamental nessa aula: estratégias e resiliência. Estratégias é óbvio, todo vendedor tem que ter, todos nós sabemos disso. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é exatamente isso. O vendedor tem que conhecer produto, lógico que tem, isso é obrigação. O vendedor tem que ser estrategista, lógico, isso faz parte da profissão dele. O vendedor tem que conhecer técnicas de vendas, lógico. Mas o vendedor, para ser vendedor de sucesso, para se tornar um campeão de vendas, que na verdade, o nosso curso da Escola de Vendas KLA, como se tornar um campeão de vendas, é exatamente o seguinte, é entender de gente. E para entender de gente, você tem que saber lidar com as adversidades da vida. E nós, como vendedores, caímos muitas vezes. Então, o mais importante é a resiliência. O mais importante não é o que você conseguiu, mas é principalmente o número de pancadas que você conseguiu absorver. Caiu e levantou, caiu e levantou. Na história, não sou eu que estou dizendo, pega a história do Frank Bettger, vê quantas vezes ele caiu e ele levantou. Pega a história do Joe Girardi, vai ver exatamente isso. Pega a história de vários outros autores famosos e grandes vendedores, vocês vão ver exatamente isso. Então não tem segredo. Pega a história do Silvio Santos, que no meu modo de pensar, é o maior vendedor desse país. Quantas vezes esse homem caiu? E quantas vezes esse homem levantou e não perde o entusiasmo dele de forma nenhuma e não perde a resiliência, a força. Esse é o segredo. Muito bem. Néder, muito obrigado. Você dá palestras, o Néder treina vendedores por todo o Brasil e é diretor executivo da Escola de Vendas KLA aqui em São Paulo. Néder, uma mensagem final, você e o vendedor, cara a cara. Olha, cara a cara é o seguinte, eu poderia te falar de técnicas, poderia te falar de estratégias, mas isso tudo faz parte da nossa profissão, sem isso não chegaremos a lugar nenhum, como disse anteriormente, isso é obrigação. Mas quero te dar o mais importante para você se sustentar nessa profissão. Não perca nunca a essência da vida. E a essência da vida, ela está exatamente no entusiasmo. Entusiasmo no latim é Deus dentro de nós. Entusiasmo transforma aquela mesmice que nós temos muitas vezes de existir, de vegetar no viver. É por isso que eu acredito que venda é vida e vida é venda. E as duas andam entrelaçadas. Por isso, o mais importante da venda é o entusiasmo. Entusiasmo é vida. Entusiasmo faz água pegar fogo. Mas você tem que ter entusiasmo na hora dura, é na hora difícil, é na hora do não, é na hora que você perdeu uma venda que você já estava contando com ela. E aí aperta o botão do Shazam que vem o entusiasmo de novo e você vai ver que a sua carreira continua e continua muito forte. E para finalizar, eu quero dizer uma frase de um dos grandes ídolos meu, que é o Nizam Anais. E ele me permitiu, inclusive, transformar essas frases para vendedor. Ele foi paraninfo de uma escola aqui em São Paulo, de formandos de gestão de pessoas. E ele aconselhou essas pessoas o seguinte: não paute a sua vida pelo dinheiro. Paute a sua vida pelo fazer, pelo realizar. Ame a sua profissão.
ame ser vendedor. E ele me deu essa permissão, ame ser vendedor. E eu quero te dizer uma coisa que ele falou e que ficou marcado para mim. O homem que só pensa em dinheiro, ele sequer é um bandido ou um canalha. Napoleão não invadiu a Europa por dinheiro. Hitler não matou 6 milhões de judeus pelo dinheiro. E muitas vezes o vendedor só pensa no dinheiro. O vendedor precisa pensar no realizar. O vendedor precisa pensar no fazer. E o dinheiro, ele é uma consequência natural a partir do momento que ele é apaixonado por aquilo que ele faz. Muito bem. Néder, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Edilson. Uma honra estar aqui. Muito obrigado.